A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Aleluia. Eu quero aqui com vocês meditar no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Essa passagem ela vem de um contexto em que Jesus falando, né? Quando ele fosse levantado, se referindo à crucificação, conheceriam quem ele era. Glória a Deus, né? E ele falou que ele não falava dele mesmo, mas que o Senhor, Deus o enviou, quer dizer, ele próprio, né? Ele se fez carne. Deus prova de que ele se fez carne. O próprio Deus se fez carne. E ele fala aqui, ó, no versículo 31, né? No versículo 31 ele diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer, esse versículo 32 vem desse contexto, né? Para que alguém se caracterize servo de Deus, para que alguém seja um servo de Jesus, um cristão, ele tem que permanecer na palavra, a palavra de Deus genuína, não algo que alguém fabrica de si mesmo por ideologias. Um exemplo, para falar de libertação hoje, eu estou aqui com esse papel de parede que vocês estão vendo aí. Muitos usam como uma simbologia de uma bandeira, é uma prática que não precisa nem eu dizer, né? Então, muitos grupos, ideologias falsas de destruição da família se identificam com bandeiras, né? Se identificam com alguns sinais, né? Glória a Deus. E o que eu coloquei aqui foi de propósito, porque aqui eu não estou usando essas cores como simbologia alguma prática, mas coloquei para dar um exemplo. Glória a Deus. E o versículo 32, eu quero usar o tema de hoje para falar sobre libertação, fala sobre, aleluia, libertar-se, ficar livre, né? Que todo mundo que quando essa palavra fala libertar, fala de ficar livre de algo, né? De que prende. Porque se precisa ser livre é porque está preso, né? E quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, não é a verdade segundo ideologias falsas, né? Destruidoras e lares de família. É uma inversão de valores muito grande. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque o tema é muito grande, é muito gigante. E de diversas formas a gente pode falar, de diversas maneiras a gente pode abordar esse assunto e formar esse tema. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: Deus fez o homem livre, até na maneira dele se vestir, né? Porque o homem, no começo, ele não tinha roupa sobre o seu corpo, porque ele era vestido pela glória de Deus, a presença de Deus. Então a presença de Deus não permitia enxergar que ele estava nu, porque ele não estava espiritualmente. Aleluia, ele foi feito imagem e semelhança de Deus, não tinha maldade. E olhando o homem para ele não se via nu, porque ele não tinha a inocência da criança, porque a maldade e o conhecimento da maldade não estava no coração e veio da forma que a Bíblia relata no capítulo 3 em diante, né, de Gênesis, quando aconteceu a queda do homem. Mas, falando sobre essas prisões, nós vemos que o homem ele tem contribuído muito com isso. Tem contribuído. Nós sabemos que existem pessoas, cada um com um nível
digamos, de fraqueza, né? Uns mais fortes, outros menos fortes, mais fracos, vulneráveis, né? Tem pessoas que com facilidade guardam mágoa, ódio um dos outros, ressentimentos, né? Existem pessoas que se sentem frustradas constantemente. Existem pessoas que são alegres, mesmo estando no sofrimento. E existem pessoas que mostram a tristeza o tempo todo, né? Não conseguem ser felizes, né? E para ser feliz, para estar livre dessas prisões e confusões e sentimentos, é necessário estar ligado ao autor da vida, né? Ele próprio falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade da palavra de Deus, né? Ali quando a gente permanece em Deus, permanece nos seus ensinamentos. Existem pessoas que assumem várias identidades, aleluia, várias identidades. E por causa disso, elas tomam cada forma, cada atitude que chega a ser muito, digamos, doloroso, né? Ser feio demais para as pessoas observarem. Existem pessoas que nascem bem, tudo bem, quando crescem, dão lugar a ensinamentos que os corrompe, ou a pessoa já vem com isso, né? No caráter. E muitas vezes os pais ensinam, mas a pessoa não sujeita, etc. Então, o Senhor falando com o povo de Israel, né, com alguns doutores e escribas, né, eles falando que eram filhos de Abraão, que nunca se viu ninguém, que eles eram livres. E aí ele se refere, o Senhor faz uma referência ao diabo, e diz: se fosse filho de Abraão, me conheceria, me honraria, né? E o que ele fala? Jesus: vós sois filhos do diabo. Ele foi homicida desde do princípio, quer dizer, quem provocou o primeiro homicídio? Quem que inspira a pessoa a praticar o homicídio? O diabo. O homem que pratica o homicídio, ele é endemoniado, mas ele não fez sozinho, não. Mas ele tem culpa? Tem, porque ele deu lugar a ser instrumento do mal ao invés de ser instrumento do bem. Para a vida, ele deu instrumento para a morte. Glória a Deus. E existem pessoas que chegam ao ponto tanto de ficarem presos, eles ficam tão presos ao mal, às trevas, tão presos às trevas, que eles fazem até pacto. E o que eu quero falar aqui não é religiosidade, não é religião. Porque as pessoas estão muito equivocadas, são muitas autoridades que não têm conhecimento disso. Entendeu? As autoridades conhecem de lei, de política, mas de religião, isso é para nós, pastores e apóstolos, que estudamos a palavra de Deus e aprendemos a palavra de Deus, nos aprofundamos nela e praticamos ela. Então, existem pessoas que fortalecem essa natureza de pecado nela e do diabo. Porque se o diabo é homicida, desde o princípio é mentiroso, é pai da mentira, então todo aquele que se fortalece no engano, no mal, é filho do diabo. Isso não tem conversa, não tem meio termo. Então tem muitas pessoas que dão lugar ao diabo porque querem e permanecem. E querem ser filha de Deus ao mesmo tempo. Não pode jorrar da fonte, da mesma fonte, água doce e amarga. Não pode. Se a pessoa pratica o mal, ele está sendo servo do mal. Então, eu pratico o mal, mas eu quero um lugar no céu. Não existe isso. Você tem que se arrepender, a pessoa tem que se arrepender do pecado. Entendeu? Então, quando fala de libertação, existem prisões que o homem fortalece nela. Então, quando eu falo de religião, que as pessoas estão equivocadas, a Bíblia se refere à religião dessa maneira, no livro de Tiago.
que a verdadeira religião para com Deus e Pai é visitar os órfãos, as viúvas, né, nas suas tribulações e necessidades, é apartar-se da corrupção do mundo e não comer o sufocado, que é carne com sangue, né? Não é isso? Isso é religião. Isso é religião. Então, quando uma pessoa chama de religião um culto a uma entidade que rouba, mata e destrói, isso é religião. Ela se religa a Deus ou religa ao diabo? Religa a Deus ou religa ao diabo? Eu queria que vocês entendessem, me falassem sobre isso. Então reflita sobre o que eu estou te falando. Você ou alguém fazer um pacto em um determinado lugar, que eu não vou citar aqui lugares, para a pessoa identificar, porque quando a gente prega a palavra de Deus, a gente tem que pregar a palavra. E o que liberta é a palavra. Mas a palavra de Deus revela o mal, onde ele está, onde ele vive, onde ele é adorado, aclamado, cultuado. Então existem pessoas que querem fazer o bem cultuando o diabo. Como uma pessoa vai conseguir fazer o bem cultuando ao diabo? Então não precisa nem eu falar muito, né, sobre isso. Então, para a pessoa praticar o bem, ela tem que se guardar do mal e dar lugar a Deus. Então, para sermos discípulos dele, tem que permanecer na palavra, que liberta isso. Então, o diabo, ele quer extinguir a verdade. É por isso que ele não gosta dos cristãos, porque os cristãos combatem a mentira, não é com violência, é com a palavra de Deus, é com a verdade. Indo de encontro às ideologias das trevas, os ensinamentos das trevas, entendeu? Porque já diz a palavra, o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E isso se refere ao diabo e ao homem que dá lugar a ele, que se torna o ladrão também. Entendeu? Então, para a pessoa se libertar, ela tem que conhecer a verdade e deixar essa verdade entrar nela. Tem gente que se escraviza, deixa ser escravizado pelo mal um copo de bebida alcoólica. Já tem outros que deixam ser escravizado nas drogas, se deixa ser escravizado. Se deixa ser escravizado. Então a pessoa precisa reagir, precisa tomar uma atitude diante de Deus, em querer se libertar. Porque você viu no exemplo dos dois ladrões na cruz, um ao lado e outro ao lado de Jesus, um se arrependeu, o outro não. E o que se arrependeu foi salvo, porque ele foi liberto, e Jesus o salvou. E o outro foi condenado por quê? Porque fez escolha errada, gente. Amém? Glória a Deus. Então o que acontece? Desculpe, eu estou meio corizando hoje, desculpem. Mas é a realidade do que eu estou falando para vocês. Então a pessoa precisa se libertar, quebrar os pactos. Quem fez pacto ainda dá tempo, pode se libertar, enquanto a vida você pode ter a esperança de ter vidas melhores, dias melhores, se libertando do mal, permitindo Jesus realmente entrar na sua vida. E existem pessoas que dizem que tem Jesus fazendo adoração ao inimigo, fazendo simpatias, sacrifício a espíritos ruins, que eles chamam espírito de luz. Aleluia, o espírito ele é de Deus ou ele é do mal, do diabo. Então quando alguém assume um pacto com o espírito do diabo, ele vai herdar o caráter do diabo, que é matar, roubar e destruir. Entendeu? Ele vai guardar um sentimento ruim, de ódio, de vingança contra as pessoas e etc. Glória a Deus. Então as pessoas precisam quebrar os pactos das trevas do que ficar livre. Agora tem gente que faz escolha de ir para o inferno. Deus não criou o inferno para as pessoas, ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. O castigo. Entendeu? Que vai ser lançado o inferno no lago de fogo ainda, que é o dano da segunda morte. E vão para lá aqueles que rejeitaram Jesus, que preferiram viver uma vida de treva, uma vida de transgressão da palavra de Deus, quer dizer, escolha. A pessoa vai para o mal porque escolhe isso, entendeu?
Que Jesus liberta a pessoa, Jesus transforma. E nós precisamos reagir contra isso. Quebrar as cadeias das trevas, desfazer o poder do inimigo, entendeu? Como? Crendo em Jesus. A gente não pode fazer nada de nós mesmos. Jesus mesmo disse: em mim nada podereis fazer. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e fugirá. Quer dizer, a pessoa sujeita a Deus, busca a Deus, cultua a Deus e persevera em buscar a Deus. Existem pessoas que hoje buscam a Deus, amanhã não busca mais. Ou quando busca a Deus é para pedir um benefício, um emprego, uma porta aberta de um socorro, um livramento. Desça e se arrependa. Não devemos buscar a Deus com esse fim, só de sermos abençoados financeiramente ou queremos algo dele. Devemos buscar a Deus como nosso Deus, adorá-lo, servi-lo, porque ele é o nosso Salvador. Ele é o único que pode nos conduzir aos céus, à vida eterna e livrar-nos do inferno. É Jesus Cristo, porque ele derramou a sua vida na cruz para nos libertar, para nos livrar do império das trevas. Então existem bandeiras, existem sinais, existem ideologia das trevas e os homens eles fazem pacto. Tem gente que faz pacto em destruir pessoas, em ser genocida, entendeu? É exemplo de muitos governos aí que eles só se reúnem para roubar, para destruir. Então, existem pessoas que apoiam governos que matam, que deixam pessoas com fome, que são corruptos, que querem ir para o inferno matando pessoa e quer, aleluia, pessoas que fortaleçam ele nisso. E existem pessoas que fortalecem, colocam em perigo a vida dos filhos, da esposa, de parentes, de todos, porque eles recebem o espírito do diabo, porque cultuam o diabo, sujeito a ideologias do diabo e precisa se libertar. E existe uma maneira de se libertar, aceitando Jesus como Salvador. Isso não é uma religiosidade. Deus criou o homem e só ele pode libertar. Tanto que ele veio, se materializou, se fez carne, morreu na cruz para libertar, para salvar, para mudar a história do homem. Amém? Agora o homem precisa aceitar. É além de religião. Religião é religar, como eu já expliquei. E se libertar, viver uma vida de salvação de um salvo, é aceitar e permanecer na palavra de Deus. Discípulo de Jesus, filho de Deus, é aquele que aceita Jesus como Salvador e confessa e anda na luz, no seu caminho, né? Nos caminhos da palavra de Deus. Não é isso? Então, permaneça no Senhor Jesus e quebre os pactos. Quebre aquilo que lhe prende e ainda tem jeito para você. Jesus pode mudar a sua história. Só depende de você reagir. Não fique achando que está tudo normal. Você está caminhando para o inferno, mesmo estando vivo. Então, você não sabe que hora o Senhor vai recolher a sua vida, que hora esse corpo mortal seu vai tombar. Então, se prepare, aceita Jesus, porque depois já era. Depois não tem mais jeito. Depois é lago de fogo, porque a Bíblia diz que ao homem é ordenado morrer só uma vez, né? Só uma vez. Ao homem é determinado morrer uma vez, né? E depois disso segue-se o juízo, o castigo, né? O dano da segunda morte, porque, aleluia, o homem que morre em Cristo vai ser ressuscitado, mas para a vida, e aquele que morre sem Jesus vai ser ressuscitado para o castigo eterno, a morte eterna. É triste, mas é realidade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É além do que as pessoas pensam. Entendeu? Tem gente que cita a Bíblia somente sem praticar, não liberta, não muda a história. Tem gente que lê o Salmo 91 o tempo todo, bota até aberto, bote a palavra de Deus, pode deixar aberto. Mas se você não lê toda ela, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus liberta, não é só o Salmo 91. Aleluia, o Salmo 91 contém as bênçãos, né? A proteção do Senhor, que ele fala sobre essa proteção. Mas toda a palavra de Deus protege. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos quebrar os pactos. Comece pelo caminho de aceitar Jesus. Mas eu já aceitei, não me firma, não consigo ficar de pé. Renúncia. Você precisa estar debaixo de cobertura, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo debaixo da cobertura e sem ceder para o diabo. Se cair, pede perdão, mas evita isso.
consagrando, jejuando, lendo a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, tendo pensamento bom, pedindo para Deus intervir nessa natureza ruim, porque a nossa natureza não é uma natureza fácil, é uma natureza que tem tendência para pecar, para fazer coisas erradas e pactos errados, entendeu? Então vamos ficar ligados na videira que é Jesus. Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, amém? Isso não é religiosidade, isso é o caminho da salvação, que foi, glória a Deus, aleluia, galgado ali na cruz. Ali começou tudo, quando o Senhor Jesus disse: está consumado, o véu do tempo se rasgou, a porta da salvação foi aberta através do próprio Deus que se ofereceu na cruz para me salvar, para te libertar do império das trevas. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, você se liberte dos pactos, da ligação com as trevas, sujeite a Deus e, aleluia, e resiste o diabo e ele vai fugir. Senhor, em nome de Jesus te peço a libertação em favor desse que crê, em favor desse que ouviu, em favor desse que guardou e está praticando agora, porque se rendeu ao Senhor. Eu uso o poder que o Senhor me deu como ministro da tua palavra para quebrar toda a ação do mal contra essa pessoa, contra essa família, todo espírito de maldição que caia por terra nessa hora. Em nome de Jesus, todo mal, todas as trevas que desapareça. Em nome do Senhor Jesus, eu determino pela fé no nome do Senhor, para a glória de Deus. Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.